Olá, amores e amoras! No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um diário de uma vestibulanda. Já vou até me acomodar aqui, botar a perninha pra cima, porque hoje a gente vai papear muito. Eu vou falar de faculdade privada ou pública. Bom, quando começou esse assunto, assim, que eu queria conversar um pouquinho com vocês e explicar o que eu pretendo fazer ou não, foi a partir de um comentário de uma leitora. Eu vou deixar a foto passando aqui. Ela comentou o seguinte: eu tava estudando, na Casa do Eduardo, até porque as nossas provas foram muito pesadas. Muita gente teve 3 semanas intensas de três provas cada dia e foi assim... horrível, gente, sério, horrível. E era muita coisa pra estudar, era muito detalhezinho, era apostilas e apostilas, a gente tipo não dando conta, sabe, das coisas. E estudando, a gente prefere estudar um pouco mais à noite, então isso impede também que a gente fique estudando um tempo maior. Apesar de que a gente passou a estudar na madrugada, né, a gente ficava de umas 5 da tarde até 1 da manhã, 2, por aí estudando. Então, nesse dia, eu tava na casa do Eduardo, tava até estudando, acho que matemática, se eu não me engano, e daí eu tirei uma fotinha e postei, porque eu tava bem ausente nas redes sociais nessa semana, e daí eu postei e falei, poxa gente, tô ausente por causa disso, tô estudando muito, tava bem friozinho também, aí eu coloquei a foto. E daí essa menina comentou, falando que achava que eu tava estudando muito, que não tinha necessidade de fazer isso tudo, até porque eu queria entrar pra uma faculdade privada, e babababá, e que não tinha necessidade de eu estar encarando muito, né, os estudos e tá assim. Acho que ela quis dizer isso, né? E que numa faculdade privada também é muito mais fácil você passar, porque você paga e passa, essas coisas assim. Aí eu falei, poxa, então vou conversar isso no diário de uma vestibulanda e vou falar exatamente o que eu quero, meu planejamento, o que eu acho certo, o que eu acho errado. E exatamente o que eu quero, né, a princípio. E bom, pra começo de história, afinal, eu preciso terminar o meu ensino médio, né, gente? Eu preciso terminar o meu segundo grau. Então, querendo ou não, eu não tô estudando muito. Eu tô estudando, claro, pra ter mais conhecimento, pra saber mais as coisas, até porque muitas das vezes, por exemplo, matemática, eu sou péssima. E a minha base não foi boa em matemática, sabe? Então hoje eu corro meio que atrás do prejuízo junto com o Eduardo, ele me ajuda muito. E ele já tem uma base maravilhosa de matemática, ele sabe, assim, a princípio tudo, e ele se dá muito bem, porque ele tem uma base muito boa. Eu já não, então eu sinto um pouco mais de dificuldade nas matérias exatas e tal. Então, acima de tudo, eu preciso fechar, eu preciso concluir esse meu ano, né? Então acho que assim, foi o que eu falei, eu tô pegando mais conhecimento e tudo mais, tô correndo atrás do prejuízo, porque eu preciso passar. As minhas notas nunca foram assim, 9, 10, sabe? Quando você já no terceiro bimestre já passou, no segundo bimestre já passou. Não, Laura, nunca foi assim. Eu sempre sempre fui uma aluna na média, sempre estudei muitas das vezes em véspera de prova. Ano passado e esse ano, em que eu comecei a namorar Eduardo, que a gente começou a estudar, que eu comecei a estudar com ele um pouco todos os dias, e final de semana também. E foi com isso também que eu acabei diminuindo um pouco no canal, sabe? Por causa dessa tamanha matéria que eu tenho hoje na escola. E tá, fugir um pouquinho do assunto, né, que eu vou explicar pra vocês essa questão de que eu preciso concluir o meu ensino médio, então acho que eu não tô estudando tanto assim, porque querendo ou não, eu preciso ter nota azul pra passar final do ano, né, gente? Então, vamos correr atrás. Mas assim, a minha vontade realmente era de uma faculdade privada, até porque, assim, falando a minha opinião, tá, gente? O que vocês souberem, o que vocês quiserem falar, pode deixar aqui nos comentários também, mas por favor, tudo com muito respeito e falando, Laura, eu discordo, Laura, eu concordo, tá? Mas com muito respeito, por favor. É até engraçado, né, falar isso. Mas é que tem que pedir, gente. Aqui na rede tem que pedir respeito e muito amor, por favor. Então, eu, assim, acho mais conveniente fazer uma privada. É claro, precisa ter uma grana também pra desembolsar, né? Porque não é barato odontologia, então fica em torno de uns R$2.000, dependendo da faculdade. Tem faculdade que dura um ano a mais e é só noturna, né? Então fica em torno de 1.000 e pouquinho e tal. Então assim, é um dinheiro legal pra você gastar mensalmente, né? Se você não tivesse fazendo uma faculdade privada, talvez você estaria comprando algumas coisas, economizando pra uma viagem e tudo mais. Mas assim, o que eu tava falando é que eu acho que uma faculdade privada, ela te oferece muita infraestrutura, muita coisa boa,
porque a faculdade, é a gente que banca a faculdade, né? Como uma escola particular que é muito boa. Então, assim, a gente que paga a parede, a gente que paga os instrumentos, a gente que paga tudo pra ela tá ali bonitinha, pra ela tá boa pra gente estudar. Então, eu acho que a faculdade privada, ela é boa por causa disso, porque ela te traz essa infraestrutura, ela te traz um estudo melhor em questão material, sabe? E eu acho que a faculdade pública, além dessa questão de ter greve, que é muito chato, eu tô falando isso, gente, em relação a Rio de Janeiro, tá? Por favor. Se vocês verem hoje nas mídias e tudo mais, o FRJ, o ERJ, tá em greve, e até a minha professora de atualidades, a gente conversa a questão de faculdade muito em sala de aula, e ela fala que essas federais, essas municipais, essa estadual, tá assim, aqui no Rio, né, tá muito ruim em questão de infraestrutura. Tem alguns prédios, eu acho que é negócio de medicina, não sei, quem estuda nessa também pode deixar aqui um comentário abaixo, mas eu tô mais vibrando pro lado de uma particular, sabe? Eu falei, acho que foi no primeiro diário, ou foi em um dos meus vídeos que eu falei que ia ter mudança, que eu queria uma faculdade de odontologia e tudo mais, eu tava conversando que pra mim tanto faz uma particular e uma pública, mas que assim, eu queria passar por uma pública porque além de ser mais difícil, né, é mais concorrência, você prova que você é boa, né, que você tem capacidade de passar em alguma coisa. Então eu acho isso muito bacana. E pra falar a verdade também, mais ainda a verdade nesse vídeo, aqui eu tenho vontade de fazer mesmo, seria a Unifor, que é em Volta Redonda. Não é perto do Rio, assim, demora umas 2 horinhas, mas tem gente que bate e volta, sabe? Também tem gente que bate e volta aqui pra Angra, que também são 2 horinhas e meia. Assim, essa era a que eu queria passar, sabe? Ela é muito boa, ela é muito bem conceituada. Se vocês quiserem até dar uma pesquisadinha aí, teve muita gente que já falou que tá fazendo faculdade na Unifor, muita gente comentou já nos meus diários e tudo mais. Quem estiver fazendo, comenta aqui embaixo novamente, pra gente trocar experiências de novo e tal. E assim, ela recebeu 5 no MEC pra odonto e tá muito boa a faculdade. Tá bem legal. Então assim, era a minha vontade de passar, é uma das mais baratas também, se não a mais barata, porque você faz 1 ano a mais, 5 anos e noturno. Então a minha vontade seria passar pra odontologia na Unifor. Só que pra gente é um pouco contramão, porque a gente vai pro Rio, Jacarepaguá, freguesia, então assim, teria que ser alguma coisa perto, alguma coisa no Rio mesmo, né? Então eu tava pensando, eu tava vendo esses dias, se vocês tiverem sugestões também me deixa aqui, porque eu tô pesquisando tudo, tá, gente? Isso é uma coisa que eu tô falando nesse diário, mas no diário, quando eu tiver passado no Enem, quando eu tiver feito a prova do Enem, eu falo, ai gente, eu passei por uma federal e eu quero cursar agora. Mas a cabeça que eu tenho hoje, com a dificuldade que eu tô vendo de como tá, assim, tudo, sabe? Desse negócio de cota, dessas coisas, aí eu tô mais migrando pra esse lado. E o que eu tava falando em relação às faculdades é que tem a Veiga de Almeida, tem a Gama Filho, tem a São José, Severino Sombra, Unigran Rio. Essas todas são particulares no Rio de Janeiro. Então eu tava até pesquisando pra ver questão de vestibular, ver prova, porque tem umas que são programadas, né, que a gente pode fazer programado. Então eu tava vendo. E gente, tem professor que na faculdade privada é o mesmo de faculdade federal, tá? Então esse negócio de professor, assim, é mais ou menos. Mas eu quero que vocês deixem aqui embaixo os comentários de vocês, que nem eu falei, com respeito e muito amor pra mim, tá? Pra eu ler direitinho. Quem estiver fazendo uma federal, uma estadual, me diga aí, eu falo realmente, poxa, Laura, realmente tá assim ou não, cara? Na minha área, pelo menos tá assim, eu tô me dando muito bem, não tá acontecendo isso, não tá acontecendo aquilo. Quem tá fazendo uma particular, uma privada também, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar a experiência, eu quero ouvir o lado de todo mundo, pra até eu me decidir também, né, gente? Porque tá chegando a hora, a gente já tá em segundo semestre do 3º ano. Jesus. Só Jesus na causa, porque tá tenso, viu? Mas então é isso. É isso que eu queria compartilhar hoje no diário com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões aqui abaixo pra poder a gente discutir e se interagir, né? Um super beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no meu canal e compartilhar com as amigas, tá? Beijo e tchau!